Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Temos o prazer de receber aqui para uma palestra que vai ser muito importante o nosso professor Paulo Nogueira Batista Júnior. O presidente Pedro Celestino tem um compromisso externo, pediu que eu abrisse e trabalhássemos a palestra. Eu vou pedir ao nosso ex-presidente Raimundo de Oliveira, que está presente, que venha presidir a reunião. Por favor, Raimundo. O clube mantém a sua histórica tarefa de, nos momentos importantes, estar presente. E acho que ninguém melhor do que o Paulo Nogueira Batista para, nesse momento, falar um bocadinho para a gente dessa realidade. Eu já estou lendo o livro dele, estou gostando muito. Ele tem um texto muito gostoso, muito leve, as colunas dele são sempre muito boas, eu recomendo o livro dele. E estamos querendo que você nos ajude, eu sei que é uma tarefa muito difícil, entender o momento que o Brasil está passando. Não é fácil, mas você é a figura capaz de nos dar um pouco de luz e, espero eu, alguma esperança para cruzar esse Rubicão que está aí. Prazer muito grande estar contigo, eu sou admirador, admirava teu pai, já era uma grande figura. Então, contigo a palavra, querido. Obrigado. Posso pegar isso aqui? Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Clube de Engenharia o convite para vir aqui participar desse ciclo de debates Brasil, Nação Protagônica, né? E agradecer ao Sebastião Soares e ao Pedro Celestino. Essa aqui não está muito firme, não. Está melhor? Obrigado, obrigado. Então, o título da palestra que eu propus é o título do meu livro, né? O Brasil não cabe no quintal de ninguém, que eu lancei recentemente. E eu queria começar explicando por que a palestra e o livro têm esse título, né? Tem a ver com o tema do ciclo Brasil, Nação Protagônica, né? Porque o título remete a algo que eu destaco no livro, que é o fato, nem sempre devidamente reconhecido no Brasil, que o Brasil é um dos gigantes do mundo. O Brasil faz parte de um grupo de apenas 5 países, só 5, que integram ao mesmo tempo a lista dos 10 maiores territórios, das 10 maiores populações e dos 10 maiores PIBs do mundo. Só 5 países fazem ao mesmo tempo parte dessas 3 listas de 10 maiores, né? Os Estados Unidos e os 4 BRICS originais, Rússia, Índia, China e Brasil. Por exemplo, a Austrália faz parte dos 10 maiores territórios, mas não faz parte das 10 maiores populações, nem dos 10 maiores PIBs. Canadá, mesma coisa. É um dos 10 maiores territórios, mas não é uma das 10 maiores populações, nem economias, né? Alemanha e França, por exemplo, estão entre as 10 maiores economias, mas não entre as 10 maiores demografias e territórios. Então, só 5. E por que é um fato óbvio, até como diria um dos personagens do livro, muito citado por mim, não só nesse livro, mas antes, o Nelson Rodrigues, é o óbvio ululante, que é um fato gigantesco, né? Um fato que salta aos olhos, né? De qualquer pessoa que conheça o mínimo das dimensões relativas dos países no mundo. E, no entanto, quando eu escolhi esse título para o livro, várias pessoas vieram dizer, que oportuno. Devo dizer que eu escolhi antes da eleição de 2018, depois da eleição ele se tornou mais oportuno ainda, mas na realidade deveria ser desnecessário que um economista brasileiro, ou qualquer brasileiro, escrevesse um livro com esse título, porque é o óbvio ululante, como diria o Nelson Rodrigues, né? O óbvio ululante. E a razão pela qual esse título é necessário é que há um descompasso entre
a realidade objetiva do Brasil e a percepção subjetiva que os brasileiros têm do Brasil. Esse descompasso foi apontado, citando de novo Nelson Rodrigues, na célebre metáfora do complexo de vira-lata, que é uma metáfora que ele usou nos anos 50 e 60 e que continua válida, né? Eu vou até argumentar nessa fala inicial, mais válida do que nunca nesse ano de 2019, infelizmente, né? O Lula, quando era presidente, chegou a usar muito essa metáfora no exterior. Eu até registro no livro que na Alemanha, em certo momento, a Spiegel e outros órgãos de imprensa atribuíram a metáfora complexo vira-lata não ao Lula, porque o Nelson Rodrigues não é muito conhecido no exterior, de tanto que o Lula usava essa metáfora e dizia que tinha arrancado o complexo de vira-lata dos brasileiros, em particular dos diplomatas brasileiros. Muito otimismo, hein? Eu mesmo, na época, achei que ele estava exagerando, sabe? Mas, enfim, estava exagerando mais do que eu mesmo imaginava. Porque a impressão que se tinha naquela época, digamos, 10 anos atrás, ou menos, era que, de fato, o Brasil estava a caminho de romper com essas raízes psicológicas, né? Com essas amarras psicológicas, melhor dizendo, né? Então, por isso é que é necessário lembrar essa dimensão do Brasil, né? Só por isso é que o título faz sentido. Em outras palavras, o brasileiro nem sempre está à altura do Brasil. Uma coisa é o Brasil, outra coisa é o brasileiro, né? Esse é um paradoxo, né? O de Gaulle gostava muito de fazer essa distinção entre a França e os franceses, né? Os franceses, dizia ele, frequentemente decepcionam a França, né? E o mesmo acontece com os brasileiros em relação ao Brasil, né? Então, não cabe no quintal de ninguém. Só caberia se fosse rompida a unidade nacional, se o Brasil se fragmentasse em vários pedaços de países, né? Acontece que o nosso processo de independência, no início do século XIX, foi um processo que preservou a unidade da América Portuguesa, em contraste com o que aconteceu na América Espanhola, que se fragmentou em várias repúblicas, né? De maior ou menor porte, né? Nenhuma delas do porte do Brasil. Então, a grande contribuição da monarquia brasileira, da Casa de Bragança, foi ter mantido a unidade nacional, né? Então, por isso que, voltando a citar o Nelson Rodrigues dizia, esse negócio de o Brasil precisa do resto da América Latina, do resto da América do Sul. Não. O Brasil, dizia ele, com um pouco de arrogância, se o Brasil não existisse, Bom Sucesso seria uma importante república sul-americana. Madureira seria outro gigante do continente. Então, você já viu, né? O Brasil não cabe no quintal de ninguém, né? Eu sempre dizia, às vezes, o Brasil tem uma outra coisa que eu também menciono no livro, que é uma outra característica psicológica do brasileiro. O brasileiro tem medo, pânico do isolamento. E eu até chamei isso de síndrome de degredado, né? Remonta talvez ao sentimento de alguns nossos antepassados que, largados aqui nas praias, cercados por tribos indígenas hostis, tinham um sentimento de isolamento, de saudade da terra, Portugal, né? Essa síndrome de degredado faz com que o brasileiro frequentemente se sinta isolado, né? Eu me lembro, em vários momentos das negociações internacionais, quando tinha uma situação em que nós estávamos sozinhos, logo vinha algum integrante da delegação, estamos isolados. Aí não existe isso, o Brasil não está nunca isolado. O Brasil, por si só, já é um mundo. Aí citava essa frase do Nelson Rodrigues. Bom Sucesso seria uma grande república sul-americana. Madureira, outro gigante do continente, para dar uma sacudida na turma. Mas naquela época era melhor, né? Porque naquela época o Brasil estava num momento, na época que eu estava em Washington, né? De 2007 a 2015, o Brasil estava num momento muito, muito especial, num momento de ascensão, né? Um momento que se reverteu. Mas eu queria falar não do passado, mas do momento atual. E no momento atual, há uma tentativa de desmentir essa ideia de que o Brasil não cabe no quintal de ninguém, né? Até quando eu escolhi o título do livro, eu comentei com um amigo que eu tinha escolhido esse título.
o Gabriel Cilíaco, e o Gabriel disse assim para mim: mas isso aí é um livro de ficção, é? Era um momento ruim, início de 2019, assim, sabe? Nós estávamos ali meio abatidos. Então, o Brasil não cabe ninguém, não cabe no quintal de ninguém, mas o pessoal se esforça, né? Se esforça, e o esforço em 2019 tem sido sem precedentes, né? Sem precedentes. O Brasil é um país muito complicado, né? Vocês lembram que o Tom Jobim dizia que o Brasil não é para principiantes, né? Pois o Brasil realmente não é para principiantes. Eu estava lendo, acabei de ler recentemente uma biografia de Dom Pedro II, escrita pelo José Murilo de Carvalho, sabe? E eu descobri, para meu espanto, que Dom Pedro II era republicano e Marechal Deodoro monarquista. Então o Brasil, que continua inovando, né, agora inventou o nacionalismo entreguista, né? Ou, se quiserem, o nacionalismo vira-latas. A retórica nacionalista, os símbolos nacionais, algumas frases importantes, algumas colocações importantes nacionalistas, mas associado a uma constrangedora tentativa de estabelecer uma relação especial com o grande irmão do Norte, né? E a maneira como isso foi feito em 2019 realmente é penosa, né? Penosa, porque eu estava até, ao pensar no que eu ia dizer aqui hoje, tentando fazer uma lista das concessões que o Brasil fez aos Estados Unidos, que o Bolsonaro fez ao Trump em 2019. Uma lista é grande, né? Eu possivelmente até esqueci algumas coisas. Concessões políticas e econômicas. Vou tentar mencionar alguns para vocês terem ideia da dimensão do que foi feito. Primeiro, no campo político, reconhecer Guaidó como presidente da Venezuela. Vocês me desculpem, mas o Guaidó não passa de um fantoche. Para qualquer pessoa que observe de maneira isenta a situação venezuelana. Pois reconheceram o Guaidó. Depois, abriram a importação de trigo, a cota de trigo para os Estados Unidos. Abriram a cota de etanol, que beneficia, sobretudo, produtores de etanol americanos. Assinaram o Tratado de Salvaguardas Tecnológicas para a base de Alcântara. Concordaram abrir mão do tratamento especial e diferenciado invocado por países em desenvolvimento na OMC em troca da perspectiva de apoio americano à entrada na OCDE. Aliás, um parêntese, nesse particular, nós temos que agradecer ao companheiro Trump, né? Porque ele se limita a embolsar as concessões feitas pelo Bolsonaro, sem levar adiante a problemática entrada do Brasil na OCDE. Então, nós estamos numa situação absurda, desde o governo Temer, pedindo insistentemente e fazendo concessões para tal, o ingresso num organismo que nos limita, principalmente dos Estados Unidos, um conjunto de normas e de políticas que os membros têm que obedecer em vários campos. Muito ampla a jurisdição da OCDE. Então, entrar para a OCDE é aderir a um conjunto de normas e princípios de cuja negociação nós não participamos. Não é por acaso que nenhum dos outros BRICS está pleiteando o ingresso na OCDE. Não é coisa de país que queira preservar a sua autonomia. Então o Brasil se esforça, já começou isso no governo Temer, continua no governo Bolsonaro, se esforça insistentemente fazendo concessões pesadas para obter algo que não nos interessa, isso que é o pior. Mas, enfim, além do mais, o que mais teve? As concessões políticas, sem falar nos gestos de solidariedade, de amizade, alguns deles constrangedores, né, que repercutem no mundo inteiro, né? Não vou nem mencioná-los, porque estraga o nosso ambiente aqui, mas tem uma coisa que eu quero mencionar, assim, que não é muito antiga, de poucas semanas atrás. Foi o voto contra a resolução da ONU condenando o embargo de Cuba, contra Cuba. Essa resolução é uma resolução votada anualmente, e o Brasil sempre votou a favor dela, condenando o embargo odioso que os Estados Unidos opõem a Cuba. Dessa vez, o Departamento de Estado pressionou, pediu o Itamaraty votou com os Estados Unidos e Israel. 3 países só votaram contra a resolução,
187 a favor, 2 abstenções, Colômbia e Ucrânia, e 3 votos contrários, Estados Unidos, óbvio, Israel, que é um caso particularíssimo, né? E o Brasil, em troca do que, não se sabe, né? Porque Israel tem muitas razões para dar contrapartidas aos Estados Unidos, políticas, orçamentárias, né? Militares, né? Então, é um caso muito especial. Então, vejam o que isso significa. 187 países votaram condenando o embargo imposto a Cuba. Isso quer dizer que, por exemplo, Palau votou a favor da resolução. Tuvalu votou a favor. Sei lá, as Ilhas Maldivas. Micronésia votou a favor da resolução. E o Brasil, que é um dos gigantes do mundo, se alinhou, em troca do que não se sabe, a essa resolução. Então, vejam tudo isso, né? O que nós obtivemos em contrapartida? Bom, o OCDE eu já mencionei, né? Veio a público uma carta do secretário de Estado americano ao secretário-geral da OCDE, dizendo que os Estados Unidos apoiavam apenas a Argentina e Romênia nessa fase. Foi um escândalo quando a carta vazou, aí os americanos se apressaram a dizer que sim, continuam apoiando o ingresso brasileiro na OCDE, mas colocaram o Brasil numa fila com data incerta para entrar, né? Felizmente, né? Mas a carne, havia uma expectativa de que, em contrapartida às concessões comerciais feitas pelo Brasil, trigo, etanol e outras, os americanos suspenderiam restrições sanitárias à importação de carne brasileira. Isso não aconteceu. Foi adiado mais uma vez para o ano que vem, uma nova inspeção. E, para culminar todo esse quadro, recentemente o presidente americano anunciou por um tweet que vai impor sobretaxas ao alumínio e ao aço brasileiros, adicionais, né? Porque o Brasil está manipulando o câmbio, está fazendo uma depreciação competitiva da taxa de câmbio, que prejudica, inclusive, os produtores agropecuários americanos, disse ele nesse tweet, né? Não tem a menor base isso, né? Menor, porque nas semanas que antecederam o anúncio do presidente americano, o Banco Central do Brasil estava ao contrário, tentando frear um pouco a depreciação do real, agindo no mercado para tentar frear, né? Mas você veja o que isso representa. Vocês fazem ideia do que isso representa, né? A quantidade de concessões econômicas e políticas feitas pelo governo Bolsonaro ao governo Trump, e a resposta é zero e até um slap in the face, né? Isso não me surpreende, sabe? No livro até registro que, nos meus 8 anos de Washington, em contato constante com os delegados americanos no FMI, no G20, eu observava a indiferença e até o desdém com que os americanos tratavam os seus satélites, né? Não quero mencionar nomes de países para não ser desagradável com ninguém, mas satélites de países em desenvolvimento, satélites de países até desenvolvidos, eram tratados com indiferença e desprezo até, sabe? O americano não entende isso, esse negócio de fazer concessões unilaterais, ele não respeita e nem sequer entende. Então, era previsível que esse esforço constrangedor feito pelo governo brasileiro em 2019 fosse resultar nisso, né? Nessa decepção. Até eu acho, viu, não quero ser otimista demais, eu tenho a impressão que está caindo um pouco a ficha já, pela maneira como o governo brasileiro se reorientou em matéria de China, de relações com China, culminando em certos posicionamentos na cúpula dos BRICS, agora em novembro, em Brasília, né? Mas mesmo aí, viu, mesmo ao rebalancear um pouco e aproximar da China, a forma de fazer é canhestra, né? Ficou o nosso presidente reiteradamente agradecendo a China por ter respeitado a soberania da Amazônia naquele embate com o Macron, da França, né? Falta de estilo, né? Porque não se agradece, isso é o óbvio, ça va sans dire, né? Mas ele insistiu em agradecer o Xi Jinping pelo apoio que a China deu
nesse momento, como se nós precisássemos disso, né? Nós só precisamos disso porque o governo Bolsonaro, inabilmente, ele e aquele ministro do Meio Ambiente, fizeram um estrago imenso na imagem brasileira em matéria, estão fazendo ainda em matéria de meio ambiente, contestando de maneira primitiva consensos internacionais sobre meio ambiente e colocando o Brasil numa posição vulnerável, né? Se expondo o Brasil à condição de quase de pária em matéria de temas ambientais, né? Mas, enfim, mesmo nessa correção de rumos em relação à China, eu noto, por exemplo, que um secretário do Guedes, um dos secretários econômicos do Ministério da Economia, chegou a dizer, pena que eu não trouxe a frase aqui, eu vou citá-la de cabeça, ele chegou a dizer assim, nós vamos ter que formatar, algo assim, a relação com a China, de maneira a não interferir com a nossa relação primordial com os Estados Unidos. Isso aí, gente, é a síntese do viralatismo, né? Porque não é possível, né? O Brasil é um país de uma dimensão que não pode ter essa atitude, sabe? O Brasil não tem que se alinhar nem à China, nem aos Estados Unidos, né? Tem que até tirar partido dos conflitos entre China e Estados Unidos para avançar a sua agenda nacional, né? Porque, como dizia o De Gaulle, eu cito essa frase do De Gaulle no livro também, as nações não têm amigos, têm interesses, né? Então, nós temos uma relação muito boa com a China, devemos ter uma relação muito boa com os Estados Unidos também, mas não devemos buscar amizades e muito menos amor nas relações internacionais, né? Então, o Brasil, já no governo Temer, e ainda mais agora, no meu entender, o Brasil se apequenou, se rebaixou, né? Eu espero que haja uma correção de rumos. O Brasil já não está, por exemplo, mais em relação à China, adotando atitudes de hostilidade gratuita, né? Vejam vocês, olha o despreparo, né? O atual presidente brasileiro, quando era pré-candidato à presidência da República, resolveu visitar Taiwan. Eu acho isso aí, todo mundo, você pode visitar Taiwan. É livre de... Você tem que saber por que você está visitando Taiwan. Qual é o seu objetivo, né? Porque o Trump, que é o presidente da maior potência do mundo, aceitou um telefonema da primeira-ministra de Taiwan e já foi um Deus nos acuda, né? Mas o pré-candidato com 15%, 20% na época de intenção de voto, resolveu dar uma passadinha em Taiwan, o que mostra, assim, a falta de noção. Já não é tão ruim a situação, agora se compreendeu que a China é o maior parceiro, que tem que haver um esforço de aproximação, e nós temos que aproveitar o fato de que a China precisa mais de nós, e dos BRICS, agora, tá? E no livro eu conto vários embates que eu tive com os chineses também. Os chineses não são fáceis, sabe? E nós temos que tomar cuidado com eles, né? Então, agora que eles estão mais necessitados dos BRICS, é um momento de reequilibrar, inclusive dentro dos BRICS, a relação entre os 5 países, né? Se nós tivéssemos uma orientação, né? Os chineses têm uma agenda muito estreita, muito egoísta, então nós não podemos confiar que eles vão nos tirar dos nossos problemas. Nós é que temos que fazer isso, né? Mas, olha, eu queria mencionar também que não é só em relação aos Estados Unidos que o viralatismo tem aparecido, né? Também em relação à União Europeia. Eu queria chamar a atenção de vocês para um outro lance, que foi o fechamento o fechamento do acordo União Europeia-Mercosul, não é? O acordo União Europeia-Mercosul foi fechado e de uma maneira bastante problemática. O governo Bolsonaro se vangloriou de ter conseguido fechar uma negociação que estava emperrada há 20 anos, mas se você faz concessão ilimitada, você fecha qualquer acordo, né? E parece que foi o que aconteceu. E a semana passada foi noticiado que numa reunião em Bruxelas, um dos negociadores europeus disse que ficou surpreso com a quantidade de concessões que os
que os argentinos e brasileiros concordaram em fazer, né? No fechamento da negociação, ele disse assim, falou a seguinte frase: I think, in a way, we got away with murder on this deal. Isso, em tradução livre, seria dizer assim, olha, nós conseguimos concessões tão assim incríveis, inesperadas nessa negociação, que o fechamento do acordo equivale a um assassinato. We got away with murder. Isso foi num seminário que houve em Bruxelas. Aí o nosso embaixador na União Europeia pediu a palavra no final da reunião para dizer que a intenção do negociador britânico era boa, ele queria dizer que o acordo era favorável para todo mundo, mas que tinha se excedido na metáfora que usou. E os representantes brasileiros na reunião, off the record, disseram ao jornalista que noticiou essa frase marcante, que sim, tinham feito concessões importantes aos europeus, mas o importante para o Brasil era abrir a sua economia, se integrar às cadeias internacionais. E que então era importante ter feito esse acordo. Veja então o que isso significa. Isso significa que nós temos uma negociação, uma abertura unilateral disfarçada de negociação. É realmente o complexo está ganindo alto, né? Ganindo alto nesse ano de 2019. E no meu entender, o Brasil está irreconhecível, porque não é só uma questão de entreguismo, viu? É uma mistura de entreguismo com primitivismo, com ignorância, com ressentimento, com teses estapafúrdias, agressão à cultura, agressão à educação. Essa não é a imagem que o Brasil normalmente projeta. O Brasil, eu passei grande parte da minha vida no exterior, o Brasil projeta uma imagem, normalmente, de simpatia, de calor humano, de paz, de flexibilidade, né, de cordialidade. Essa é a imagem que o brasileiro projeta, normalmente, né? Então, eu fico pensando, o que será que estão pensando do Brasil lá fora, né? Porque esse é um show de ignorância que o Brasil está dando nesse momento, né? Não pensem vocês que a gente pode dizer, não, mas é o meu governo, não sou eu. Isso se mistura inevitavelmente com todo mundo, entende? É o governo do meu país, você não consegue escapar desse estigma, entende? Então é muito grave o que está acontecendo no mundo hoje, essa mistura abjeta de entreguismo com ignorância, primitivismo, agressão à cultura, agressão ao meio ambiente, né? Eu quero crer, entretanto, e aí vou finalizando para abrir um espaço para o debate, né? Eu quero crer, entretanto, que isso que nós estamos vendo aí é uma anomalia, é um desvio, é um ponto fora da nossa curva. E quando eu escrevi esse livro, embora esse livro em grande parte é um livro retrospectivo, né, que conta a história da minha participação no Fundo Monetário, no G20, nos BRICS, mas ele também eu queria terminar lendo o último parágrafo da apresentação, ele também é um relato com o olho no futuro, com o olho na esperança, fundada na experiência, na minha própria experiência, de que a nossa voz se fará ouvir de novo, em todos os cantos do planeta, e mais forte, em defesa de valores humanos, que eu acredito que o brasileiro, viu, talvez como ninguém, tem condições de vivenciar e transmitir para o resto do mundo. Parece incrível dizer isso hoje, mas entre esses valores estão a doçura, a versatilidade, a criatividade, a imaginação e a alegria de viver. Obrigado. Meus amigos, como nós estávamos esperando, é um pouco triste o que a gente ouviu, mas ao mesmo tempo dá esperança, né, de que a gente pode sair desse quadro. Eu queria aproveitar um pouco a experiência aqui do Paulo Nogueira Batista, que tinha uma coisa que me confunde, você poderia, com a sua experiência, dizer, entender um pouco como é que está essa questão, por exemplo, do Brexit. Eu não consegui entender aquilo. Você talvez possa nos esclarecer o que está acontecendo lá, inclusive agora,
nesse novo processo eleitoral, a posição do Partido Trabalhista, como é que fica aquilo? Isso não é pouco importante para a gente, não, porque isso vai tocar na Europa, né, a fundo, ele não sabe que Europa vai sair disso. E, finalmente, como tendo visto a experiência aí na área de energia, como é que você está vendo também algumas concessões exageradas? A questão do pré-sal, por exemplo, foi uma vergonha que o Brasil passou. A gente está pensando que ia fazer do pré-sal um instrumento de desenvolvimento nosso, a gente praticamente está dando aquilo de graça, nem é só para os Estados Unidos. A impressão que eu tenho é que o conceito de nação foi esvaziado. Aliás, verdade seja dito, o Bolsonaro nunca falou muito em soberania, o discurso dele, essa palavra para ele não existia. Ele é aquele nacionalismo turrão, mas soberania, o conceito de soberania ele não fala. Eu queria como é que você viria essas duas questões, eu vou abrindo aqui para a inscrição para as pessoas, mas você podia pensar e falar dessa questão do Brexit que me interessa, porque acho que é importante para o Brasil também. Então, vai. Tá bom. Bem, você me fez perguntas sobre assuntos que eu não conheço. Então, o Brexit é um assunto muito complicado, né? Eu tenho a impressão que, eu vou até dizer a você que eu tive muitos embates com os europeus quando estava lá em Washington, e os europeus no G20, no FMI, funcionam muito bem como um bloco. É o único bloco que realmente existe no FMI, no G20, no Banco Mundial. Então, com todos os embates que os europeus têm essa imagem positiva aqui no Brasil, mais favorável, mas eles são terríveis também, né? Então, quando eles começaram a ter dificuldades, eu confesso a você que eu fiquei um pouquinho com aquele Schadenfreude, que os alemães falam, sabe? Com o mau caráter que eu sou, me diverti um pouco com as dificuldades dos europeus. Porque o que aconteceu? O Brexit é uma manifestação semelhante ao bolsonarismo no Brasil, até certo ponto, como o trumpismo também é. É uma ascensão da ignorância, assim, na minha opinião. Sabe? Porque eu não sei, pode ser que eu esteja enganado não conhecendo tantas circunstâncias da Grã-Bretanha, mas eu tenho a impressão que nas circunstâncias da Grã-Bretanha não foi uma boa decisão. Certo? Uma decisão que está se mostrando custosíssima, mas que tem um enorme apoio, né? Ligeiramente mais da metade do eleitorado quer isso, insiste nisso, né? Então, o que a elite britânica tem que pensar é como é que nós perdemos o controle desse processo. Uma decisão regressiva, complicada como essa, tem um apoio massivo, né? Você veja que, por exemplo, a Grã-Bretanha estava numa posição, o Reino Unido estava numa posição até boa, porque não era membro do euro, que é mais complicado. Então, a situação do Reino Unido até que era favorável. Por que não continuar na União Europeia e negociar dentro da União Europeia soluções melhores para os ingleses? Era o caminho mais interessante, né? Mas, enfim, eu volto a dizer, eu não conheço bem os detalhes desse processo. Energia, eu não vou falar em energia aqui com tantos especialistas no assunto, apenas vou dizer o seguinte, é que na política do pré-sal havia todo um conjunto de princípios que são importantes: conteúdo nacional, participação da Petrobras, destinação dos recursos para áreas prioritárias, como educação e saúde, preocupação em criar a cadeia produtiva associada ao pré-sal. Tudo isso vai se perdendo, vai se esgarçando, desde o governo Temer, na verdade, né? E eu chamo a atenção de vocês, que são especialistas em energia aqui presentes, que os acordos internacionais que o Brasil está fazendo vão dificultar ainda mais a retomada dessas políticas. Entrada na OCDE, por exemplo. Acordo Mercosul-União Europeia, está cheio de restrições a políticas desse tipo. Porque esses acordos não são acordos de comércio apenas, são acordos que abrangem um grande número de áreas, inclusive políticas de licitação pública, políticas de conteúdo nacional, políticas de investimento. Entende? Então, as negociações mal conduzidas, OCDE, União Europeia e outras que venham a ser feitas, vão afetar muito a retomada de uma política energética nacional. E sobre soberania o Bolsonaro é um problema, né? Porque você sabe que eu sou nacionalista assim desde criancinha, né?
Mas hoje em dia o nacionalismo tem um problema, que é explicar que o nacionalismo que gente como eu defende não é o nacionalismo do Trump, não é o nacionalismo dos europeus xenófobos, não é o nacionalismo entreguista do Bolsonaro. Nós temos uma nova dificuldade aqui, né? Que é fazer a diferenciação. E não é fácil, porque veja, por exemplo, quando o Bolsonaro foi à ONU, ele disse coisas importantes no discurso dele. Disse, por exemplo, que a Amazônia não é patrimônio da humanidade. Disse que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Entende? Mas, ao mesmo tempo que ele diz essas coisas importantes, ele diz tanta barbaridade junto, tanta coisa tosca, que ele pode contaminar teses importantes. Entende? Então, nós ficamos aí numa situação constrangedora de ficar explicando, sou nacionalista, mas não é bem isso que está sendo... Até eu tenho receio de que essa volta do nacionalismo, do jeito que está voltando no Brasil, e de outra maneira, mas também negativa, nos dois lados do Atlântico Norte, possa até dificultar a adoção de uma política nacionalista brasileira, né? O jornal Valor, desse fim de semana, publicou uma extensa reportagem com economistas e cientistas políticos sobre a retomada do nacionalismo no mundo, né? Foi interessante até. Você veja como é que a situação... Isso nós estamos em 2019. Se você voltar 20 anos no tempo, o discurso que prevalecia nos Estados Unidos e na Europa, gente, acabou o Estado-nação. O Estado-nação é uma relíquia. Agora é a era da globalização. Lembra disso? E a nossa mídia, os nossos intelectuais repercutiram isso intensamente aqui. Não todos, mas grande parte, né? Então, nós passamos de uma situação em que nós tínhamos que lutar contra o globalismo da ideologia da globalização para uma luta contra um nacionalismo retrógrado que se apresenta, sobretudo, nos dois lados do Atlântico Norte, né? Eu tento fazer essa explicação no livro, né? Me apoiando, por exemplo, em Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um nacionalista interessante, né? Porque ele introduz a expressão que eu cito aqui de nacionalismo cosmopolita, que é o nacionalismo aberto ao mundo, aberto às influências estrangeiras, né? Que não é hostil. Né? Eu me apoio também na antropofagia dos modernistas paulistas, né? Que é uma metáfora interessante, né? Antropofagia, que é a absorção das influências estrangeiras que são incorporadas e digeridas, né? Ativamente, né? Esse tipo de nacionalismo é o nacionalismo que a gente deve defender, o nacionalismo que não se fecha, sabe? O nacionalismo que não tem medo da interação com o resto do mundo, mas que quer aproveitar o que o resto do mundo tem de melhor, né? Nesse sentido. Muito bem, nós temos uma lista bastante extensa aqui e temos um horário limitado. Então, eu vou começar a chamar pela ordem aqui dos que pediram a palavra. Eu pediria que se identificassem para fins de conhecimento, vai ter o microfone aqui, se identificassem e não fizessem uma exposição paralela, que fossem bastante objetivo nas suas perguntas. O primeiro é o conselheiro Estelberto Porto Soares. Não, está certo, mas está filmando, mas eu falo daqui. Paulo, eu sou um eleitor, era um leitor da sua coluna da Folha sempre. E eu lembro que quando você foi para a China, para os BRICS, você disse que não queria ir, que já tinha criado um grande problema para a tua mulher, mas que depois, para surpresa sua, ela quis ir para a China. Isso é só um parâmetro. O que eu quero saber de você é o seguinte, os BRICS. A questão dos BRICS hoje, como uma alternância ao Banco Mundial, como é que fica em relação a esse governo que nós temos? Vamos pegar 3 perguntas e pediria que o conferencista anotasse e respondesse em conjunto. O segundo colocado, eu recebi aqui na mesa 2 folhas de perguntas. Eu pediria que ele fosse sintético, é o nosso conselheiro Churro. Fosse sintético, Churro, por favor, senão se identifique. Ok.
Veja, a pergunta, Paulo, é relativamente simples. Nós estamos com um processo de swaps e também de vendas de dólares. Bom, nós nos mantemos tranquilos enquanto nós tivermos uma reserva boa de divisas. Muito bem. Como é que você vê esse processo, se a gente lembrar o que nós passamos, por exemplo, na época do Langoni? Exatamente em 82, que não é tão distante assim, que nós ficamos sem um tostão. Você, inclusive, fala alguma coisa num artigo, que eu até cito, mas o assunto é esse aí. Tá, ok? Muito obrigado. O próximo e último desse primeiro grupo, o Ricardo Latiger, conselheiro também do Clube de Engenharia. Boa noite a todos, parabéns, doutor Paulo. Eu queria explorar, eu sou geólogo aposentado da Petrobras. Foi curioso o resultado do leilão de Libra, apesar do senhor dizer que tem outros especialistas aqui, queria ouvir a opinião, o que aconteceu ali. Outra coisa, nós viemos, o Bolsonaro não se fez à toa, teve um processo histórico que levou a ele, como o senhor falou, em outras regiões do planeta, né, a acerbação dessa burrice, enfim, meio fascistoide. Agora, qual é a perspectiva? Qual é a frente que temos que fazer? Qual é o eixo a tratar? Se há um espaço nessa nossa burguesia nacional, se ela ainda existe e se ela tem um projeto de Brasil? Então, o conselheiro Alberto, sobre BRICS, os BRICS resolveram criar um banco, né? Um novo Banco de Desenvolvimento, para o qual eu fui de Washington para lá, né? E esse banco ele era visto como uma alternativa ao Banco Mundial, embora nós sempre usássemos uma linguagem diferente, sabe? Linguagem não confrontacional, nós BRICS. O novo Banco de Desenvolvimento seria um banco inovador, de países emergentes para países emergentes, mas que cooperaria com o Banco Mundial e com os bancos existentes, né? E esse banco, eu tenho um capítulo sobre isso no livro, em que eu explico os primeiros anos desse banco, né? Com base na minha experiência. Esse banco ele tem um projeto muito interessante. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um dos coautores do projeto, mas ele está muito bem formulado como projeto. Mas, como diria um cínico, o papel aceita tudo, uma coisa é o projeto, outra coisa é a realidade, né? E a realidade do banco nos seus primeiros anos não tem sido muito encorajadora, por vários motivos, motivos macropolíticos, motivos da administração do banco, sabe? E um dos motivos que eu não vou tentar resumir por quê, mas um dos motivos para o desempenho fraco do banco, a meu ver, é a perda de um dos motores do BRICS, que é o Brasil, entende? Eu repito isso muito porque nós estamos com esse problema de autoestima nosso tradicional muito agravado, né? E eu quero dizer a vocês que o meu testemunho, a minha vivência em todo o processo BRICS, que começou em 2008, eu estava em Washington, mas eu participava do processo como delegado brasileiro nos BRICS, né? A partir de Washington. E de 2008 até 2014, o Brasil era o motor dos BRICS. A iniciativa foi da Rússia, mas o Brasil era o país que mais impulsionava, sabe? E quando o Brasil entra em crise a partir de 2015 e se enfraquece com os governos Temer e Bolsonaro, o processo BRICS sofre com a avaria de um dos motores principais, entende? E também o banco. Também o banco sofre com a avaria desse motor, né? Mas tem outras razões, que, se vocês quiserem eu posso voltar no debate, mas estão esmiuçadas no capítulo do livro, né? Resultado, o Banco Mundial e o Fundo Monetário viram com grande preocupação a criação de mecanismos independentes pelos BRICS. Eu me lembro, eu estava lá, né? Tipo, todo mundo, opa, o que é isso? Vamos ver, vamos acompanhar, vamos cooperar, né? Depois eles deram uma relaxada, porque o banco meio que travou, sabe? E o Fundo Monetário dos BRICS também ficou meio travado, né? Então,
de novo, falta o impulso brasileiro que era fundamental para essas iniciativas prosperarem, mas elas continuam, viu? Elas continuam. Até me comuniquei agora com um dos meus ex-colegas de banco lá em Xangai, o WeChat. Ele me mandou as fotografias do novo prédio do banco, do novo Banco de Desenvolvimento. É um negócio impressionante. Se vocês forem visitar Xangai daqui a pouco, vocês podem ver, já podem ver. É um prédio gigantesco de 20 andares, 30 andares, sei lá, onde está o novo Banco de Desenvolvimento. Existe o banco, ele está travado, mas é um projeto potencialmente muito importante, com muitos recursos, com grande apoio do país hospedeiro, da China, né? Disso a gente não pode se queixar. Então, as bases estão ali, sabe? Precisa de um impulso político, de um restart, que pode ser dado pelo Brasil, em tese, né? Porque o Brasil, em Fortaleza, nós negociamos que o Brasil indicaria o segundo presidente do banco. O primeiro presidente, que foi fraco, indiano, está terminando seu mandato agora em meados do ano que vem, e o Brasil indica o próximo. Quando nós fizemos essa negociação em Fortaleza, isso eu não conto no livro, eu vou contar aqui. A Dilma estava inquieta, porque ela queria sair de Fortaleza com o direito de indicar o primeiro presidente do banco. Mas aí a Índia queria muito, ficou forçando a barra, e nós, e eu inclusive, aconselhamos a Dilma não, o importante é fechar o acordo aqui, assinar os 2 acordos em Fortaleza sobre a presidência do Brasil, e depois o Brasil indica o segundo presidente. A presidente estava certa, né? E nós estávamos errados. Mas quem podia imaginar que em 2020 caberia a um tal de Bolsonaro indicar o presidente do novo Banco de Desenvolvimento, né? Então, é lamentável. Aliás, vocês vão ver que várias vezes no livro eu conto discordâncias minhas com o Lula, discordâncias minhas com a Dilma, e eu reconheço em alguns casos que o presidente estava certo e eu errado, né? Eu até brinco, os presidentes são sempre certos. O Lula, por exemplo, em questões ligadas ao empréstimo do FMI, a própria Dilma também, na mesma questão, e a Dilma nessa questão, né? Nós talvez devêssemos ter fincado o pé de indicar o primeiro presidente do banco, para começar o processo com o presidente brasileiro, indicado pela Dilma, né? Que pudesse dar uma partida melhor para o banco. Mas, enfim, aconteceu. O conselheiro Churro está levantando uma questão relativa à restrição externa, né? Langoni é um exemplo, mas depois do Langoni, da época do Langoni, tivemos vários momentos de escassez aguda de divisas, né? Então, a partir da crise mexicana de 94 e da crise no leste da Ásia, 97, lembra? Vários países emergentes tiraram a lição correta e passaram a acumular reservas, sabe? O Brasil não. O Brasil só fez isso tardiamente. Eu passei anos pregando em livros, em artigos, que o Brasil precisava acumular reservas, né? Isso só veio acontecer quando o Manteiga entrou no Ministério da Fazenda, a partir de 2006, quando o Brasil acumulou reservas significativas que estão aí até hoje. E graças a essas reservas é que a posição brasileira é muito mais forte, por exemplo, que a da Argentina, ou da Turquia e outros países emergentes mais vulneráveis, né? No passado muito recente, tem havido uma certa redução das reservas, que era a sua pergunta, né? Com o Banco Central usando parte das reservas do mercado à vista, né? Para conter a depreciação cambial. Esforço não reconhecido pelo companheiro Trump, né? Que ainda fica dizendo que estamos manipulando o câmbio, né? Mas, então, há um risco de que a restrição externa reapareça. Não só porque as reservas estão começando a se erodir, mas porque também o déficit em conta corrente está se mostrando mais elevado do que se pensava, né? E veja que o déficit em conta corrente aparece como mais expressivo, chegando a 3% do PIB já, segundo as estatísticas preliminares, com a economia crescendo quase nada, né? Crescendo 1%, 1,5% no máximo, né? Então, o que acontecerá com o déficit em conta corrente se a economia voltar a crescer 2,5%, 3%?
né? E se você, ao mesmo tempo, estiver erodindo a posição de reservas, pode ser que ressurja o problema da restrição externa que estava adormecido, né? Veja que a crise de 2015, 2016 não foi semelhante às crises tradicionais do Brasil, que ela não teve uma dimensão de restrição de balanço de pagamentos. Foi uma crise essencialmente fabricada dentro do país, né? Então, não vamos agora inventar de recriar uma restrição externa que nós tínhamos colocado mais ou menos sob controle, né? E o conselheiro Ricardo, sobre leilão não vou falar, porque realmente eu não entendo. A perspectiva, quero dar um toque de otimismo, se vocês me permitem. Percorram comigo o mapa da América Latina rapidamente. Os últimos 18 meses, do norte para o sul: México, vitória de López Obrador. Nicarágua, o Daniel Ortega resiste uma tentativa pesada de derrubá-lo. Colômbia, o Duque e o uribismo, dificuldades seríssimas, né? Perderam Bogotá, estão enfrentando movimentos de rua pesados, né? Ao lado, Maduro, contra todas as expectativas, resiste, e o Guaidó está um cara cada vez mais do fantoche que ele é, né? No Equador, Lenin Moreno, que se distanciou do seu criador, Rafael Correa, enfrentou uma manifestação muito grande, foi obrigado a recuar em determinados pontos. Chile, Piñera, não preciso dizer, né, a quantidade de problemas que o Piñera está tendo para manter o modelo neoliberal. Argentina, vitória do Fernandes, né? Brasil, libertação do Lula. Então tem uma onda, né, visível. A essa onda, eu creio que o que aconteceu na Bolívia foi uma resposta, né, que ainda está em disputa, não é? Se você sair da América Latina e for para o norte, dificuldades do Trump, dificuldades do Brexit, do Boris Johnson, né? Salvini fracassa em tomar conta do governo na Itália. Orbán perde Budapeste, perde a capital na eleição, não é? Então tem uma série de indicações ainda preliminares, ainda passíveis de reversão, de que a onda de extrema-direita, ou de direita, digamos assim, está refluindo, está encontrando seus limites, né? Então, não quero ser muito otimista, não, porque a última vez que eu estive aqui no Clube de eu tinha um outro andar aqui, teve um debate que eu me excedi no otimismo, então agora estou mais cauteloso. Então, mas eu creio que estou descrevendo um quadro mais auspicioso do que aquele que existia. No Brasil, o desgaste do governo Bolsonaro, apesar da pesquisa do Datafolha, que eu não entendo como é possível aquilo, o desgaste é bastante visível, né? Para o momento em que ele se encontra, o nível de rejeição é alto, né? Menos de um ano depois da posse, né? É alto comparado com todos os presidentes que o antecederam, né? Em momentos semelhantes. Então, eu acho que a perspectiva não é de todo ruim, Ricardo. Muito bem. Vamos para o segundo grupo de três. Primeiro, Zé Eduardo, pessoa de Andrade, diretor técnico do Clube de Engenharia. Tá. Paulo, eu lendo e sabendo a tua história, você teve um tempo no FMI como diretor de alguns países da América do Sul e do América Central, não sei e tal. Mas eu queria te perguntar, quer dizer, como é que, independente esses vai e vens das políticas de diversos países, como é que você vê também a possibilidade, né, de fazer frente a Estados Unidos e Europa, né, uma consolidação de uma certa articulação em defesa da América, da América do Sul, da América Latina, né? E essa possibilidade, já pela tua experiência, como é que você vê isso? A segunda pergunta, aquela senhora de cabelo claro, lá no fundo, mas espere o microfone. Está aqui, está indo. Boa noite. Em geral, quando se fala dos tratados... Se identifica, por favor. Opa. Solange Paraíso Nogueira, economista, ex-Ministério das Relações Exteriores. Quando se fala, em geral, dos tratados de livre comércio, jornalistas, etc., pouco se fala nesses pontos que você levantou, tanto da OCDE quanto do acordo com a União Europeia,
que são cláusulas pesadíssimas e que impedem o desenvolvimento. Assim, país, você não vai mais poder se desenvolver. Pouca gente saca isso. Quem quiser sacar o alcance dessas cláusulas, eu peço que, por favor, digite no Google isds.bilaterals. É um site que explica tudinho. Que é isso que ele falou. Na OCDE, licitações públicas, conteúdo nacional, tudo isso vai ser vetado forever. No mínimo por 20 anos. Quer dizer, você não pode depois, com a Petrobras, voltar atrás numa regra de partilha para concessão, etc. Então, isds.bilaterals esclarece muito. E o que tem lá? Que, graças ao Brasil, que é um dos poucos, e aqui o Complexo Vira-Lata, eu quero redimir a autoestima do brasileiro, graças à resistência do Brasil nessa matéria, que até hoje o Brasil não está implicado, em que pese quase conseguiu, se não fosse o Trump, os países todos do mundo estão obrigando os países hegemônicos que querem essa cláusula, que eu chamo de caravela 5.0, estão voltando atrás, estão obrigando. E todos citam, o Brasil até hoje não tem essa cláusula e atrai investimentos. Então, eu pergunto ao professor, soube-se no acordo com a União Europeia, uma dessas concessões horrorosas foi na área de investimentos, dessa cláusula ISDS, Investidor-Estado, que é a que trata, é a caravela 5.0. E, segundo, a China, no seu grande tratado comercial, não adota, não força os outros países a ter essa cláusula, ao contrário da União Europeia, dos Estados Unidos e do Japão, para cima da gente. Muito obrigado. O último dessa turma de 3, conselheiro Ibá, aqui na frente. Ibá dos Santos Silva, conselheiro do Clube de Engenharia. A minha pergunta é sobre a questão dos recursos naturais que o senhor citou, né? Há pouco tempo atrás, nós tivemos aqui um fórum sobre a questão da Amazônia, né? E nela um dos palestrantes falou sobre o valor que tem a floresta amazônica, né? Citando até um elemento que tinha numa planta que valia muito mais do que o ouro. Eu não me lembro qual o valor que ele citou, mas era 1000 vezes mais. 1 grama da planta. Não. 1 miligrama da berganina vale 1,5 mil reais, pelo site da Merck Aldrich. Exato. Então, muito obrigado. Se 1 miligrama dessa planta, do extrato dessa planta, vale tanto, né, e ele compara o restante da floresta amazônica, que é desconhecido, né, ele falou também sobre a questão da água, né, os aquíferos que tem a Amazônia, o Alter do Chão, que inclusive há pouco tempo houve uma queimada lá na Alter do Chão, e também a questão do próprio rio Amazonas e os seus demais afluentes, e o tratado que foi feito em relação à Amazônia, assim, isso tudo tem um valor incomensurável, no meu modo de ver também. E eu queria saber a sua opinião. Tá. O José Eduardo, no FMI, o Brasil é cabeça de cadeira, realmente, de um grupo de países da América do Sul, do Caribe e da América Central, e no meu período trouxe também um africano e um asiático, o Cabo Verde e Timor-Leste. E o Brasil tem um diálogo muito bom, positivo, com vários países da nossa região, sabe? Até eu diria a você que nós temos se quisermos ter uma influência, podemos ter muita influência não só na América do Sul, mas também na América Central e no Caribe, ao contrário do que eu pensava quando fui para Washington.
porque a receptividade ao Brasil, nessa época, né, é muito boa. Mas, tendo dito isso, na contraposição com os americanos e europeus, eu não conseguia muito apoio dos outros países latino-americanos, dos principais, sabe? Do México, por exemplo, da Argentina, por motivos diferentes, sabe? Na época, a Argentina estava com os Kirchners e o México estava alinhado aos Estados Unidos, né? Então, eu não tinha... Eu até costumava dizer a boca pequena, sabe? Que não era bem verdade que o Lula era o líder da América Latina, como se publicava na Europa e nos Estados Unidos, sabe? Porque se ele era líder, ele era um líder sem liderados, porque ninguém seguia o modelo centrista que o governo Lula propunha para a atuação internacional, sabe? Ninguém importante, assim, ninguém de peso na nossa região. Os países médios e grandes ou eram alinhados aos Estados Unidos ou eram da ala bolivariana, kirchnerista, que fazia uma confrontação retórica, não, às vezes contraproducente, sabe? Então, nos embates com europeus e com americanos, no G20, no FMI, o meu ponto de apoio era mais BRICS do que América Latina, sabe? Realmente foi a experiência que eu tive, né? Com os argentinos, por exemplo, na época dos Kirchners, eu tinha uma relação muito boa, mas o descrédito dos argentinos era muito grande por causa de certas medidas que tinham sido tomadas, inclusive na área do cálculo da inflação, tá? Então isso enfraquecia muito a Argentina. Mas a Argentina tinha razão em algumas coisas, por exemplo, no embate com os credores internacionais. Aliás, só um parênteses, não tem a ver com a sua pergunta, me pergunto se o novo governo, que vai ter que enfrentar uma nova rodada de embates com os credores, vai se aproveitar da boa experiência que a Argentina teve, pré-Macri, nessa área. Macri entregou os pontos, né? Mas a Argentina, pré-Macri, teve uma experiência muito boa em matéria de negociação da dívida. Mas eu devo dizer que eu não podia contar muito com a América Latina nos embates maiores dentro do G20 e do FMI. Quando eu olhava em torno da mesa, com quem eu podia contar realmente? Com o russo, com o indiano, com o chinês, sabe? Com o representante da África do Sul, em menor medida, né? Com o chinês até certo ponto, que o chinês fazia um jogo duplo, né? O chinês fazia o jogo de BRICS, mas também sou importante, sou uma grande potência, né? Se os americanos tivessem permitido, arrisco dizer que os chineses teriam colaborado para a formação do que a imprensa chamava de G2, Estados Unidos e China. Não seria impossível isso, pelo que eu sentia dos chineses, sabe? Os americanos não queriam, os americanos são complicados, sabe? É difícil trabalhar com eles. Eu digo até no livro, mesmo quando você está de acordo com os americanos, é difícil trabalhar com eles, porque eles não sabem trabalhar em aliança, são prepotentes, sabe? Eu tive essa experiência, sabe? Os chineses, se pudessem, teriam tido uma relação mais próxima com os americanos, acredito, sabe? Os americanos é que enxergam, querem ser número um o tempo todo. Mas, enfim, estou divagando. A Solange Paraíso é uma das grandes especialistas nessa questão. Ela está me fazendo uma pergunta, mas eu que tinha que perguntar para ela. Ela conhece muito esses acordos e ela tem contribuído muito para desenvolver a crítica desses acordos. Vou dizer a vocês que o pessoal está meio iludido, viu? Nosso pessoal aqui. Porque eles acham que, em função dos absurdos do governo Bolsonaro, na área climática, na área ambiental, que os europeus não vão levar adiante esse acordo. Eu me pergunto, porque o acordo é tão vantajoso a eles, tal como foi fechado, que não me surpreenderia que os nossos amigos europeus tão iluminados, tão esclarecidos, não façam vista grossa às barbaridades brasileiras na área ambiental e levem adiante esse acordo. Não é? Esse acordo tem características, não só as que a Solange mencionou, de atar as políticas de desenvolvimento de maneira grave,
ele também tem concessões muito limitadas para nós nas áreas em que nós somos competitivos. Abre-se, por exemplo, cotas, mas introduz-se um princípio de precaução que dá enorme flexibilidade para os europeus barrarem importações sem comprovação adequada de danos, de riscos sanitários, de riscos ambientais. Entende? Então, seria muito importante, viu, Solange, não sei se você está em contato com os parlamentares brasileiros, não dá para descansar, achar que os europeus vão nos tirar dessa, os parlamentos europeus vão nos tirar dessa. Ou que a gente pode agradecer o Bolsonaro por ser um brucutu em matéria ambiental, porque isso vai inviabilizar o acordo. Não, não, há um risco muito grande que o acordo vá adiante, sim. Então, o Congresso brasileiro precisa se debruçar sobre esse acordo, não? Examiná-lo assim cuidadosamente, fazer audiências públicas no ano que vem, trazer especialistas para discutir esse acordo, porque senão, de repente, ele passa de roldão, né? Com consequências. Ah, pois é, eu estou contando com o companheiro Fernandes, né? Vamos ver o que eles estão fazendo uns ruídos contra. Isso pode nos ajudar, né? Mas eu não sei. Hein? Não, o acordo é Mercosul, União Europeia, né? É um acordo do bloco, intrabloco, né? O que pode acontecer é que se rompa o Mercosul, e aí essa negociação fica prejudicada e teria que ser refeita pelo Brasil individualmente, né? E a pergunta final era sobre o conselho, a terceira, o conselheiro Iba, né? Iba, sobre a Amazônia. Você acredita que eu não conheço a Amazônia brasileira? Eu só fui uma vez à Amazônia na Guiana, porque a Guiana estava conosco no FMI, e eu visitei a Guiana e fui na Amazônia da Guiana, mas nunca fui na Amazônia brasileira. Então eu sofro daquele problema, que é que o brasileiro tradicionalmente considera a Amazônia uma propriedade do Brasil. Sabe, eu até cito no livro uma palestra que eu assisti no Instituto de Estudos Avançados da USP, um militar brasileiro, veio falar sobre a Amazônia. Ele começou assim: a Amazônia não é do Brasil. Fez uma pausa assim, ficou todo mundo. A Amazônia é Brasil. Importante isso, né? Pois é, infelizmente eu não me recordo, não foi há muito tempo atrás. Hein? Não me lembro, eu gostaria de recuperar até o nome dele. Mas, enfim, essa distinção é fundamental, né? Porque existe uma riqueza enorme, né? Na Amazônia, de vários tipos, você mencionou alguns, né? E eu tenho Sim, sem dúvida, ela não é só do Brasil, né? Ela tem uma Amazônia não brasileira, né? E nós temos que trabalhar com os outros países da Amazônia em conjunto, né? Mas o que eu queria dizer a você é o seguinte, é que no livro eu levanto uma questão que é um pesadelo particular meu, que é que o Brasil é o único dos gigantes do mundo desarmado, a rigor, dono de um vasto manancial de recursos, num mundo cada vez mais perigoso, não é? Num mundo cada vez mais ameaçador, não é? E nós estamos aí cultivando a ideia de que somos pacíficos e não precisamos nos preocupar com a nossa defesa, né? É uma grande ilusão, né? Uma grande ilusão. Eu até cito a propósito o exemplo da Ucrânia, né? A Ucrânia, vocês sabem que quando a Ucrânia se dissociou, quando o bloco soviético se rompeu em vários países e surgiu a Ucrânia de novo, depois de 1000 anos sem existência independente, a Ucrânia era o local, era a sede física de grande parte do arsenal nuclear soviético. Então os americanos e europeus convenceram a Ucrânia a abrir mão desse arsenal em troca de um tratado de garantia da segurança da Ucrânia. Tratado assinado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela Rússia. De que valeu esse tratado em 2014, quando Putin resolveu incorporar a Crimeia? Então, exemplo assim, eu não estou dizendo que o Putin não tinha razão de fazer isso, são outros 500.
outra questão muito mais complexa, mas apenas chamando a atenção para o fato de que a Ucrânia ficou desassistida. Não é? Então, ninguém pode delegar ninguém a defesa da segurança nacional. E nós temos que... Antigamente a gente tinha pudor de dizer isso, né? O brasileiro tinha pudor de dizer isso, mas hoje em dia não cabe, né? Foi um grande erro instituir, colocar na Constituição a desnuclearização. Foi um erro assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Vejam aí os exemplos, né? Líbia, Iraque, Síria. O que aconteceu com esses países? Né? Agora vejam Coreia do Norte, né? Irã. Não precisa dizer mais nada, né? Muito bem. Vamos para o nosso último bloco. Eu queria, antes de passar o microfone e chamar, dizer e informar os presentes e ao nosso palestrante de hoje que nós estamos fazendo um fórum da Amazônica. Ele não conhece a Amazônia, vai ser convidado para vir aqui. Vamos aprender, né? Nós já fizemos uma primeira sessão, que é essa que o conselheiro Ibá mencionou, e estamos prevendo fazer mais 4 reuniões no próximo ano, mas no primeiro trimestre do próximo ano. A primeira sobre a questão indígena, a segunda sobre meio ambiente, as duas últimas sobre aproveitamento econômico, integração econômica da Amazônia no Brasil. A próxima aqui, a senhora Mônica. Boa noite, sou Mônica Rabelo, sou produtora cultural. Eu tenho uma questão, eu gostaria de perguntar, essa euforia que a Globo e a grande imprensa deu ao famoso PIBinho, que até isso é um número, estão sob suspeitas, né? Eu queria saber se esse PIBinho para 2020 tem consistência ou não. É isso, obrigada. Muito obrigado. A última inscrita, a professora Ceci Juruá. Paulo, eu estou encantada com o teu livro. Tem um capítulo particular que eu não mudaria uma vírgula, é macroeconomia, da economia do desenvolvimento nacional. Perfeito, um dos melhores abordagens, digamos, dos últimos 20 anos. Fiquei com uma dúvida apenas. Como você é muito elegante, quando escreve, quando fala, você disse que nós construímos as reservas, o que é verdade, em parte para absorver a superliquidez internacional. Né? Eu, com minha linguagem gaúcha franca e às vezes grosseira, eu disse muitas vezes que nós aceitamos dinheiro demais, não é? Porque, e não era um dinheiro bom, era uma moeda podre, em geral, muitas vezes. E isso teve um lado negativo, que foi a construção da dívida interna. Quer dizer, na verdade, nós fizemos a dívida interna lançando títulos do mercado para enxugar a liquidez em dólar gerado por essa entrada de moeda podre, eu digo, por causa das facilidades quantitativas e outras coisas que a gente conhece. E eu tenho uma dúvida imensa nessa área de reservas. Claro que foi bom, claro que é bom ter esse dinheiro agora para proteger ataque especulativo. A gente não sabe até onde eles vão guardar. Mas por que um país como o Brasil não consegue ter pelo menos uma parte das suas reservas internacionais em ouro? Uma coisa que a nossa história registra mal, mas aconteceu, é que a primeira proposta de ter lastro ouro para a moeda nacional foi feita em 1839 pelo Marquês de Caravelas, e ele sugeriu, eu tenho até o relatório, imitar a Rússia. A Rússia parece que tinha feito isso naquela ocasião.
Nós já tivemos uma parte das reservas em ouro, agora parece que não há quase mais nada. O que você pensa se no futuro interessa ou não, não é, a gente ter um outro lastro que não seja pura e simplesmente esses títulos norte-americanos? A última inscrita nesse último grupo, aqui, a senhora Esther. Obrigada, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que a rigor foge um pouco do que está sendo colocado. Sim, meu nome é Esther, eu sou funcionária de uma estatal, certo, que está na lista da privatização. Quando o senhor colocou no início da sua fala a questão do nacionalismo, que talvez tenha que ser repensado, me remeteu a uma coisa que está me inquietando. A apatia da população, de uma maneira geral, com esse desmonte que está sendo patrocinado pelo governo Bolsonaro. Eu trabalho numa estatal e os próprios funcionários dessa estatal não estão se mexendo diante da iminência claríssima, porque o senhor Paulo Guedes está, inclusive, querendo promover de uma forma assodada as privatizações de todas as estatais. E os próprios funcionários da empresa não acreditam, acham que isso não vai acontecer, ou então vão conseguir trabalho no mercado privado, só se for como Uber, né? Mas, enfim. Então, o que está me deixando estar... Por exemplo, a Petrobras, que é a joia da coroa, que está na lista também da privatização, você não vê a população defender nenhuma dessas estatais, porque elas não se identificam com elas. Como é que a população vai defender a Petrobras quando chega na bomba aqui de gasolina, paga R$5 num litro de gasolina, em geral de péssima qualidade, R$80 num botijão de gás? A Petrobras é do povo? Não, o povo não a vê assim. A mesma coisa é o Serpro. A mesma coisa é um crime a privatização do Serpro, é um crime de lesa pátria. Nem os seus próprios funcionários enxergam dessa forma, quiçá a população. E, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: o Bolsonaro não é fruto de uma explosão cósmica. O Bolsonaro é fruto de um processo que vem vindo, desde a eleição do Collor. É isso, obrigada. Por favor. Esse é o último grupo. Tá bom. Começando pela Ceci, as reservas, elas têm realmente essa característica. Ao acumulá-las, o Banco Central, o governo emite títulos para enxugar a liquidez, né, decorrente da compra de reservas, né, e isso gera um estoque de endividamento em moeda nacional, né, e um custo de carregamento. Mas esse custo de carregamento caiu sensivelmente, viu? Caiu sensivelmente. Então, hoje, eu acho que manter as reservas no patamar próximo ao atual é mais do que viável. Sobre usar uma parte dessas reservas para comprar ouro, num dos primeiros artigos que eu escrevi como economista, foi exatamente sugerindo isso, que a produção nacional de ouro fosse incorporada em parte às reservas. Eu publiquei na Revista Brasileira de Economia, em 1981. Então, eu simpatizo com a ideia. Não que preponderantemente em ouro, mas uma parcela maior em ouro, acho que é uma forma de diversificar, que seria interessante. Sim, a desvantagem do ouro como ativo é que, embora ele possa ter liquidez, ele não tem estabilidade de preço. Então as reservas ficariam mais oscilantes do ponto de vista da valorização do que com outros ativos. Mas é perfeitamente viável ter uma parte. E em razão da insegurança gerada pelo comportamento dos Estados Unidos, a ação extraterritorial dos americanos nas finanças, nas moedas, muitos países estão aumentando discretamente a parcela das reservas mantidas em ouro, né? Eu não tenho visto números recentes, mas tenho visto notícias a esse respeito. E a outra pergunta é... Bom, a Esther fez mais um comentário do que propriamente uma pergunta, que é sobre a apatia É que você veja o seguinte, nacionalismo não pode ser apenas uma bandeira. Eu digo isso no livro, nacionalismo tem que ser uma coisa inclusiva, né? Em que o povo, porque no fundo, a nação é o povo, né? O povo mais território, né?
Então você tem que incorporar o povo. Se você não incorpora o povo, dando a ele presença no orçamento público, presença na ação das empresas, você esgarça a ligação. Até eu acho que o povo brasileiro tem sido muito paciente, né? Enormemente paciente. Ainda se liga com os símbolos nacionais, ainda respeita o país, embora o país trate, as camadas dirigentes tratem o povo muito mal, né? Mas a Mônica perguntou sobre o PIB, né? Na realidade, o que aconteceu com o PIB? Nos últimos anos está crescendo 1,5%, mais ou menos, né? Desde a grande recessão. Todo ano os economistas preveem que vai crescer um pouco mais e todo ano há uma decepção, né? Desta vez, de novo, os economistas estão prevendo 2,5%, alguns até um pouco mais no ano que vem, rompendo com o padrão de praticamente PIB per capita estagnado dos últimos 3 anos, né? Inclusive este. Será que vai haver uma decepção de novo? Eu tenho a impressão que desta vez há uma chance de um crescimento um pouco maior se materializar, né? Porque eu não quero me estender muito sobre isso agora, porque nós estamos terminando aqui o debate, mas eu escrevi até um artigo na Carta Capital sobre isso, argumentando, a Ceci teve a gentileza de propagar o artigo na rede dela, explicando que, na realidade, houve uma mudança silenciosa da política econômica. O Paulo Guedes começou com um discurso ultra radical, ligeiramente lunático, em que a recuperação viria com a proposta e a aprovação de uma série de reformas ditas estruturais, né? Começando pela previdenciária, e que isso geraria um choque de confiança e o setor privado lideraria uma recuperação. Isso não aconteceu. Primeiro porque as reformas empacaram em parte, passou da Previdência, desidratada, mas passou. Depois as outras meio que empacaram, né, por enquanto. Mas mais importante que isso, as recuperações não acontecem dessa maneira. Raramente acontece dessa maneira. Normalmente é preciso que o governo dê um estímulo. Caiu essa ficha, eu acho. Assim como caiu a ficha de que não dá para apostar na relação especial com os Estados Unidos, espero que tenha caído, também caiu a ficha de que o discurso ultra-radical de choque de confiança também não ia trazer a recuperação. Você se recorda que em meados do ano já se temia até que a economia sossobrasse de novo em recessão, né? Havia indicadores de... Quando começaram a surgir esses indícios, o governo passou a adotar uma série de estímulos. Começaram a reduzir a taxa de juros básica, FGTS, 13º do Bolsa Família, Caixa Econômica passou a ser usada para ampliar crédito e baixar juros, tabelamento, cheque especial, liberação de recursos do pré-sal para estados e municípios, ano que vem vai ser importante, né? Que é um ano de eleição municipal. Então é provável que haja alguma reativação. Aí vai ter uma coisa curiosa, porque aí a mídia brasileira vai começar a dizer: comprova-se o acerto das reformas liberais. Na realidade não é isso que está produzindo alguma recuperação modesta. É a adoção de, como diz o Nelson Barbosa, aquele ex-ministro da Fazenda, uma espécie de keynesianismo envergonhado, né? Que começou a ser praticado de meados do ano para cá e que finalmente vai se aproveitar uma oportunidade óbvia: capacidade ociosa, desemprego alto, inflação controlada, reservas altas, né? Setor externo bastante razoável. E, contrariamente ao que se afirma, não há colapso fiscal, né, da União. Há alguns estados, mas não da União. Então, há espaço para promover alguma reativação. E, finalmente, sobre a Amazônia, eu vou terminar nessa nota. No livro, eu falo um pouco de Amazônia, apesar da minha ignorância sobre o assunto, eu me aventuro a dizer algumas coisas. E eu conto até um episódio da minha adolescência. Eu era estudante num colégio em Genebra, sabe? E isso em 1971, eu tinha uns 15 anos. E a professora, que era uma professora muito culta, professora de literatura francesa, ela era francesa, embora nós estivéssemos em Genebra. Ela deu para a classe ler um conto do Albert Camus, que se passa na Amazônia brasileira.
Aí nós lemos e tínhamos que comentar em classe. Aí quando chegou na hora de comentar, ela virou para mim, bom, Paulo, diga aí se essa descrição do Camus é realista. Aí eu já fiquei ofendido, né? O complexo de vira-lata baixou assim, bravo, né? Porque o brasileiro, pelo menos antigamente, tinha essa ideia de que nós temos que mostrar que somos civilizados, nós estamos numa selva, né? Ele disse assim, não sei, eu nunca fui à Amazônia. Eu disse, mas como? Ela respondeu, de que cidade você é? Ah, eu falei, bom, sou do Rio de Janeiro. Ela, então. Olha a ignorância, né? Não faz ideia da distância que existe entre o Rio de Janeiro e a Amazônia, né? Mas, enfim, só para mostrar que o brasileiro tem dificuldade em reconhecer a Amazônia como parte do Brasil, né? E eu aceito de muito bom grado esse convite para vir participar desse foro, porque cada vez mais a Amazônia vai ser importante para o Brasil e para o mundo, né? E o Brasil tem que ter uma política em relação à Amazônia muito melhor do que essa que nós tivemos no passado. Bom, agora nem se fala, né? Agora é uma regressão brava. Mas mesmo no passado nós tínhamos políticas ainda insuficientes, né? E nós vamos ter que trabalhar muito, porque é um ativo fundamental que esse país possui, né? E nós vamos ter aí um espaço, que, veja, aliás, é uma coisa interessante sobre o Banco de Desenvolvimento que os BRICS criaram. Um elemento central dessa estratégia desse banco é que encarar a questão ambiental não como uma restrição aos projetos do banco, mas como uma oportunidade para investir. Entende? Você vai encontrar um monte de oportunidades de investimento ligadas à questão ambiental. E para um país que tem a Amazônia, como tem o Brasil, isso vai ser algo extraordinário. Muito bem. Estamos encerrando a nossa sessão. Vou passar ao nosso presidente, ex-presidente Camilo Oliveira, para fazer o encerramento. Paulo, eu acho que foi realmente muito boa a tua exposição, porque apesar das dificuldades que estão latentes, toda a tua exposição, há, no fundo, um bocado de incentivo ao otimismo, né? O Brasil tem muito potencial, e isso ficou claro, né, na exposição que ele fez. Quero te agradecer muito. Queria que você ficasse um pouco mais perto da gente. Você é um homem muito conhecido, que todo mundo aqui já leu as tuas colunas e alguns livros, e seria muito interessante se você aproveitasse esse episódio da Amazônia para estreitar o contato conosco. Nós vamos precisar muito de uma visão de esquerda, tá? Para superar essa crise. Tá? A imprensa está toda ela se passou, a grande imprensa, então ter uma pessoa como você para vir discutir, trazer alguns esclarecimentos para a gente seria muito bom. Então fica aqui o convite com o Diaré para que você volte. Quero te dizer que eu estou desenvolvendo um projeto, possivelmente vou desenvolver um projeto aqui no Rio no ano que vem, então eu vou vir mais vezes ao Rio. De qualquer maneira. Obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Até a próxima.